Olá pessoal da região sul, tudo bem com vocês? Trazendo este vídeo para falar sobre as condições meteorológicas que deverão acontecer em toda a região sul ao longo desta semana, tá bom? Pessoal, a região sul vai entrar em alerta máximo para o risco de temporais entre quinta e sexta-feira, porque a gente vai ter aí a formação de um intenso sistema de baixa pressão, tá bom? Que vai rasgar a região e ele vai estar associado a um fortíssimo cavado meteorológico nos níveis médios da atmosfera, vai ter apoio, suporte aí dos jatos de altos níveis, tá bom? Além de outras questões que vão fazer com que de fato toda a região sul praticamente entre em alerta por 48 horas, tá bom? E aí eu vou detalhando um pouco o que deve acontecer ao longo desta semana e já adianto que até este evento eu devo trazer novas atualizações aqui no canal para falar com mais precisão, com mais exatidão, exatamente o que deve acontecer ali entre a quinta e a sexta-feira, tá bom? Bom, falando primeiro sobre esta terça-feira, o que a gente deve esperar? Será um dia mais tranquilo aí na região sul, tá bom? A gente vai ter no máximo algumas pancadas isoladas de chuva, conforme a gente consegue visualizar por esse mapa. No interior do estado do Paraná, no leste de Santa Catarina e alguma coisa também no leste do Rio Grande do Sul, mas sem grande preocupação, tá bom? Com relação às temperaturas, elas ficam um pouco amenas no litoral, devido principalmente à nebulosidade, tá bom? E quando a gente fala litoral, a gente pensa principalmente no litoral gaúcho e também o litoral de Santa Catarina, tá bom? Nem vai incluir muito o litoral paranaense. No caso do interior da região, né, todas as outras áreas, haverá um calor, mas não um calor tão intenso. As temperaturas não devem passar aí muito dos 30 graus, tá bom? Este mapa está mostrando a chuva que deve acontecer aí, no caso da região sul, pensando na quarta-feira, tá bom? O interior do estado do Paraná é a porção aí sulista que deve ter um pouco mais de chuva, mesmo a capital paranaense e o litoral do estado devem ter pouca chuva, tá bom? Pensando em temporais, eles podem acontecer de maneira isolada, mas principalmente ali na área mais próxima da divisa com o estado de Mato Grosso do Sul, tá bom? Não é uma grande preocupação, mas de maneira isolada a gente tem alguma chuva um pouco mais intensa acontecendo, tá bom? Ainda na quarta-feira, a gente percebe que o leste do estado do Rio Grande do Sul tem um pouco de chuva. Isso inclui a região da Grande Porto Alegre, tá bom? E no caso de Santa Catarina, tanto a região de Florianópolis quanto a região do Vale do Itajaí podem ter alguma chuva também. Mas tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina não há risco de temporais, tá bom? É, as temperaturas diminuem um pouco nessa porção mais sul do Rio Grande do Sul e leste, tá bom? Bem como na região serrana de ambos os estados. Devido a um pouco de ar frio que vai entrar, mas não é para esperar aí frio intenso, geada, nada disso, tá bom? As temperaturas não vão cair significativamente, não. Elas só ficarão um pouco mais amenas, tá bom? No interior do estado do Paraná, é claro, com bastante nebulosidade, com um pouco de chuva e um pouco de vento, é claro, as temperaturas também ficam um pouco mais amenas, mas da mesma maneira não é para esperar aí, neste caso, o frio muito intenso, tá bom? Falando da quinta-feira, primeiro é importante dizer que ao longo do dia, né, ou seja, de manhã à tarde aí, a gente vai ter algumas pancadas de chuva na região sul, de maneira mais isoladas, tanto no Paraná quanto no leste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, sem risco a priori de temporais, tá bom? E como eu disse, eu vou atualizar as condições meteorológicas ao longo dessa semana, que deve ser aí bastante importante na região sul, e aí eu volto para falar aí de como deve ser quinta-feira em diante, tá bom? Mas por hora essa é a previsão que a gente vem acompanhando para esses dias. E ainda falando sobre quinta-feira, aí a situação começa a ficar muito complicada, porque a gente vai começar a ter a intensificação daquele sistema de baixa pressão que eu citei no início do vídeo. E aí, falando assim, um português bem claro que brasileiro gosta de falar, o bicho vai pegar, tá bom? O bicho vai pegar na região sul a partir da quinta-feira.
Quando começar a anoitecer a quinta-feira, tá? A gente já vai começar a olhar com muita preocupação para o interior do Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina, porque ao longo da noite e sobretudo da madrugada da quinta para a sexta-feira, a chuva começa a chegar de maneira muito generalizada e intensa, conforme a gente consegue observar nesses mapas que estão passando aí para vocês, tá bom? E aí, óbvio, essa chuva pode vir acompanhada de muitos raios, de muita ventania e de queda de granizo, tá bom? E aí, falando da sexta-feira, o problema ele se intensifica e principalmente ele aumenta a sua zona de influência, tá bom? Então não vai ser apenas o interior do estado do Gaúcho e o interior e o oeste do estado catarinense que vão ficar em alerta máximo para a possibilidade de temporais generalizados, tá bom? Praticamente toda a região sul, conforme a sexta-feira vai acontecendo, pode ter temporais de maneira generalizada. Então, o dia vai acontecendo e a chuva né? O dia vai passando e a chuva vai acontecendo, conforme vocês conseguem observar nesses mapas aí, nessas simulações, tá? E em todos os locais, praticamente da região sul, a gente tem chance de chuva muito volumosa. Então, por exemplo, muitas áreas do Rio Grande do Sul podem acumular 100 milímetros, ou até passar um pouco disso em pontos isolados. É muita chuva para poucas horas, tá bom? Enquanto muitas áreas no Paraná e em Santa Catarina com certeza vão ter chuva aí próximas de 50 milímetros, ou até um pouco mais, que também para algumas horas é muita coisa, tá bom? Além disso, também a gente tem a certeza de que ventos que podem até passar um pouco de 100 quilômetros por hora vão acontecer em muitas áreas da região sul, mesmo quando não estiver chovendo. Então, além da ventania que pode vir causada pelas nuvens, cumulonimbus, as nuvens de chuva, além da granizada, da temperatura intensa e dos raios, a gente pode ter simplesmente a ventania sozinha devido aí à queda drástica da pressão atmosférica, tá bom? Tem áreas que têm um risco um pouco menor aí de temporais, mas vamos mantê-las também em alerta, tá bom? Quais áreas seriam essas ao longo da sexta-feira? O extremo sul do Rio Grande do Sul, tá bom? O Vale do Itajaí, no caso de Santa Catarina, e o leste do Paraná, que inclui a região de Curitiba e principalmente o litoral. Então, nessas áreas ao longo da sexta-feira, por hora, a gente acredita que a chance de temporais de maneira generalizada é menor, tá bom? Mas a gente vai monitorando. Agora, todas as outras áreas, todo o interior do estado do Paraná, né? Praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul e praticamente todo o estado de Santa Catarina, não tem jeito. É temporal e é temporal. Friso, muita ventania, com ou sem chuva, granizo, né? Muitos raios e chuva muito volumosa, até 100 milímetros no caso gaúcho e pelo menos 50 milímetros no caso catarinense e paranaense, tá bom? E aí, depois que a chuva vai acabando, obviamente as temperaturas vão cair um pouco, tá bom? Mas elas não vão cair para menos de 10 graus, por exemplo. E essa queda se dará principalmente no estado do Rio Grande do Sul e na maior parte de Santa Catarina, tá bom? Em algumas áreas de Santa Catarina e no Paraná, as temperaturas não devem cair muito, tá bom? Não de maneira significativa, né? Enfim. Não vai passar uma frente fria, intensa, forte, que vai fazer as temperaturas caírem para números aí que causem até a possibilidade da gente ter geada, tá bom? E aí, para ir finalizando, é mister saber que no sábado, tá bom? A chuva já diminui muito na região. Apenas o leste do Rio Grande do Sul ainda pode ter um pouco de chuva, tá bom? Mas assim, sem risco de temporais, sem risco de chuva volumosa. Então é isso, pessoal. Realmente é uma semana muito importante para a região sul, porque da noite de quinta-feira para toda a sexta-feira, praticamente todas as áreas devem encarar muita chuva, tá bom? Então, como eu disse, provavelmente na quarta-feira, ou no máximo no começo da quinta-feira, eu deverei trazer novas atualizações. Então, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos familiares nas redes sociais para que outras pessoas fiquem atentas do que pode acontecer. Comente, tá bom? Tire suas dúvidas, fale a sua cidade, a região, o estado, para que eu possa citar e possa falar um pouquinho aí especificamente nos próximos vídeos.
Se você não é inscrito no canal, peço muito que se inscreva e ative o sininho de notificações. Este é um canal muito novo e o começo de um canal é muito complicado, tá bom? A gente fica completamente dependendo da ajuda de cada pessoa que se inscreve, que vê um vídeo até o final, que comenta, que compartilha, porque os algoritmos ainda trabalham muito pouco favoravelmente a esses pequenos canais, esses canais recém-criados, digamos assim, tá bom? Então é isso, agradeço por demais por vocês terem assistido este vídeo até aqui. Enfim, e aí vamos ficar em alerta máximo para a região sul. Agradeço muito, tá bom? E desejo a todos uma excelente semana. Até o próximo vídeo.